Programa Despertar com Deus. A apresentação: Pastor Levi Pereira. Glória a Deus, bom dia meus irmãos, bom dia igreja, povo de Deus, paz seja convosco. Estamos aqui no ar com mais uma live do programa Despertar com Deus, nesta manhã de quinta-feira, 6 de julho de 2023. Um dia que Deus reservou para a tua vitória, um dia que Deus reservou para o teu crescimento, para o amadurecimento, seja pelas lutas, pelas tribulações, pelas provações, mas tudo isso leva ao aperfeiçoamento dos santos, ao aperfeiçoamento daqueles que temem a Deus e que andam no seu caminho e cumprem o propósito de Deus aqui na terra. Então, o Despertar com Deus está trazendo uma temática muito interessante, as aflições diárias. Nós temos aflições diariamente, é a temática de Deus, do Despertar com Deus nesta manhã. Vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus que venha falar conosco através da sua palavra. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças pela tua presença. Muito obrigado pelo mover do teu Espírito Santo, pela tua graça renovadora e transformadora, por mais uma noite, por esse novo dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Através desse dia, que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, meu Deus. Toma conta de nós, fala conosco em nome do Senhor Jesus. As aflições diárias é o tema de hoje do Despertar com Deus. Seja bem-vindo, Paulo, Sueli, Gerôncio, Deus abençoe. É o Despertar com Deus que está trazendo mais uma palavra para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Ontem nós tivemos o encerramento da campanha Poder da Aliança na Família, uma palavra tremenda através dos nossos pastores. Tivemos assim ali as apresentações dos nossos grupos. É assim que Deus usa. É dessa forma que Deus quer ser glorificado, através da nossa vida com Ele, praticando aquilo que Ele tem nos ensinado. E aqui no Despertar com Deus, temos procurado, cultivado esse aprendizado. O Lael está testemunho disso, a Sueli, Gerôncio, cada um de nós somos testemunhos disso, do que Deus tem feito através aqui do Despertar com Deus, trazendo sempre a nós uma palavra fresca, uma palavra diária. De segunda a sexta temos nos preparado para ter um dia maravilhoso, bem? Então vamos lá, Jó capítulo 1, do versículo 8 em diante, do versículo 7, do versículo 6, tá? Jó capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim a palavra de Deus. Olha, interessante. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Uma pergunta interessante, olha a resposta. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Essa pergunta milenar trouxe uma resposta milenar, uma resposta de juízo, porque Satanás já foi julgado, já foi sentenciado, mas a ele foi dado a terra para que ele pudesse também fazer a sua obra. Ele foi lançado do céu, a palavra de Deus fala, a profecia fala que ele foi lançado dos céus e com ele arrastou, tanto em Apocalipse, 1/3 dos anjos de Deus. Então, se ele arrastou 1/3, 2/3 ficaram lá nos céus, Mas diz aqui o texto bíblico que ele vem de rodear a terra, E o apóstolo Pedro diz que Satanás, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando uma oportunidade. Ou seja, quem é que dá oportunidade? Somos nós que damos a oportunidade através da desobediência a Deus, da desobediência à palavra, e nós damos oportunidade a Satanás, que vem agir na vida das pessoas, na vida daquele que dá oportunidade. Por isso que ele diz aqui, e de rodear a terra, o mundo, e passear por ela. Também continua dizendo aqui, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Outra pergunta que ele faz, fazendo referência a um mortal aqui na terra,
Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Falando daquela época, né? Ninguém há na terra semelhante a ele, falando daquele momento em que há um questionamento, não, uma pergunta e uma resposta. Aí vem dizendo Deus, por que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Olha esses pilares interessantes para mim e para você. Homem sincero, reto, e temente a Deus e se desvia do mal. Então são 4 pilares que Deus fala para mim e para você neste momento, e que ele sente prazer ao colocar o seu nome, diz, olha, tu observaste meu servo Fábio, minha serva Daniele, meu servo Gustavo, homem sincero, mulher sincera, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, são pilares que Deus quer de cada um de nós para que nós possamos testemunhar. Mas vamos continuar a leitura, que algo interessante vem ainda nessa leitura, Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste. Então vejam bem que é interessante aqui, Satanás começa a questionar a obra de Deus na vida de Jó e o serviço de Jó para adorar e para glorificar a Deus, Ele vem, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? Então Satanás diz naquele momento, naquele diálogo, tu não deste do bom e do melhor para Jó, tu não deste casa, tu não deste carro, tu não deste terreno, fazenda, tu não deste empreendimento, falando nos dias de hoje, Tu não deste uma família abençoada, próspera, filhos bem casados, o casamento dele está estável, tudo isso tu não deste para ele, ou seja, o Satanás está já fazendo um tipo de questionamento. Ele te serve porque tu dá tudo isso para ele. Aí vem continuar. A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Fala da sua prosperidade, Satanás questionando, mostrando, tu dá tudo para ele, por isso que ele te serve. Não é isso que acontece para as pessoas, quando nós fazemos o bem para alguém, nós automaticamente recebemos o retorno bem, e ele falando também, tu dá tudo para ele, por isso que ele te serve. Satanás falando isso para Deus, presta atenção. Vamos aqui no versículo 11, mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí ele exclama, Então Satanás, como Satanás sabe que Deus é quem dá tudo para nós, e ele diz, mas estende a tua mão. O Satanás falando para Deus, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema em ti, blasfema de ti na tua face, na tua presença. Então venham bem. E disse o Senhor a Satanás, olha a confiança de Deus em Jó. Olha, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Ele falando de Jó, Eis que tudo quanto Jó tem está em tuas mãos. Somente contra ele não estenderás as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Observem só, meus irmãos, que até para Satanás tocar na nossa vida, tem que ter autorização de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o Criador, ele foi, e será sempre, porque as pessoas estão nascendo todos os dias, as coisas estão sendo criadas, transformadas todos os dias. Então, ele foi, sempre será o Criador de todas as coisas. E como Criador, ele tem autoridade, autonomia de fazer e desfazer, de crescer e deixar de crescer. O sol nasce porque ele permite, assim como o sol se põe, e assim vai. E ele também aqui, Satanás faz esse questionamento, mas sabendo que Deus tem a primazia de todas as coisas, pois também tu dá tudo para ele, toca, Toca na vida de Jó, toca na vida do Fábio, toca na vida da Daniele, toca na vida de quem quer que seja, que te serve, vai ver como ele vai te blasfemar,
Mas interessante que Deus conhece os nossos corações. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe aonde nós poderemos ir. Jó aqui, nos versículos anteriores, fala que ele prestava tributo a Deus, ele sacrificava a Deus, porque ele pensava, porventura, o meu filho, a minha filha, a minha parentela fez alguma coisa de errada, pecou contra Deus, então eu vou logo aqui me limpar antecipadamente. Ele pensava desta forma, ou seja, ele servia a Deus sem conhecer a Deus. Só porque alguém falou, é aquela pessoa que vai à igreja, mas não tem relacionamento com Deus ainda, mas está procurando, está buscando, ora, busca, jejua, mas não teve uma experiência pessoal com Deus. E aqui é o caso de Jó. Se você ler o capítulo 1 todinho, e depois você ler o capítulo 2, você vai ver que é algo interessante, né? E aí acontece uma série de catástrofes aqui, você vai ler depois, é muito interessante que você leia o capítulo 1, mas lá no final do capítulo 1, no capítulo 1, diz assim, versículo 22, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma, né? Por quê? Porque acontece mortes, acontece destruição, os seus filhos morrem de uma só vez, o seu gado é levado, a sua propriedade é saqueada, e ele diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do nosso Deus. Ele percebe, ele sabe que tudo que ele tinha, era Deus que tinha dado. Então, se alguém tirou, foi Deus que tirou. Então, esse questionamento de Satanás acontece nos dias de hoje muito também. E Deus, ele confia nos seus servos. Por isso que ele nos prova, e ele prova aqueles que ele ama. Por isso que ele permite as tribulações. Então, as tribulações não vêm para trazer caos a nós cristãos, não. Ela vem para trazer crescimento espiritual, relacionamento com Deus. Por quê? Quando vem as tribulações, nós falamos ontem ali da fornalha de fogo ardente, né? Falando da fornalha de fogo ardente, e estamos aqui falando de Jó, que lá quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, e depois o próprio rei glorificou a Deus através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aqui também Deus está sendo glorificado. Por quê? Porque tudo que nós fazemos tem que resultar, tem que ressoar. O resultado de tudo que nós fazemos é glória ao nosso Deus, porque nós não merecemos, Nós vivíamos nos nossos pecados, delitos, fazendo coisas erradas, gestos, palavras e ações através de tudo isso, e Deus teve misericórdia, nos alcançou, e a sua graça, a sua graça, o favor imerecido de Deus nos envolveu. E Jó entendia isso por prestar o sacrifício a Deus diariamente. Também Satanás questionou e Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E Satanás tocou, você vai ler nos versículos que vão suceder, nos versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, E assim sucessivamente, Então, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fala aqui o versículo 21 de 1 Jó, do capítulo 1 de Jó. Então, meu irmão, fica aqui esta lição para mim e para você, em que nós sempre vamos passar por lutas e tribulações. E elas são necessárias para que nós venhamos crescer. O próprio Senhor Jesus passava por lutas e tribulações para que o crescimento dele fosse notório e o nome de Deus era glorificado através dos atos do Senhor Jesus. E o que ele fazia era em nome do Pai, e ele se apresentava muitas vezes como o próprio Pai, que o Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Ele falava para os discípulos, e assim ele ia ensinando os discípulos, como tem nos ensinado todas as manhãs aqui, através do despertar com Deus. Então, meus irmãos, quero te dizer que as lutas que vão vir durante a sua vida não vão parar, elas vão continuar vindo, as tribulações. Quem sabe não é Satanás questionando a tua fidelidade. Também é dizimista,
tu dá tudo para ele. Ele é ofertante, tu dá 30 a 60 a 100 por cada um. O empreendimento dele cresce também, tu está no empreendimento dele, tu dá tudo para ele, por isso que ele te serve, por isso que ele está lá te adorando, mas tira tudo dele, tira para ver se ele não vai deixar de te servir. Isso já aconteceu na proporção de cada um de nós, porque Deus ele não permite provações além daquela que possamos suportar. Se ele permitiu que os filhos de Jó morressem, se ele permitiu que os gados fossem levados, fossem saqueados, que essa notícia viesse até Jó, notícia ruim, notícia depreciativa, notícia súbita, E Jó conseguiu absorver tudo, Jó ouviu, Jó entendeu, e ele exclama, e ele faz essa colocação que nu ele saiu do ventre da mãe dele, e é verdade, nós nascemos nesta terra nu, sem nada, e vamos voltar para ela, para o pó da terra, vamos voltar ao pó, nu também sem nada. Então, o que vai valer o que é? São nossos atos, são nossas ações. Por isso que é muito importante que nós venhamos prestar o devido tributo a Deus e sabendo que as lutas, as tribulações, nós vamos estar passando periodicamente, um dia sim, um dia não, mas isso aí é para o nosso crescimento. Amém, Jesus? Glória a Deus, então, as aflições diárias do servo, então isso é maravilhoso. Vamos agora entrar em oração. Pega o seu copo com água, vamos exercitar nossa fé em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua palavra que veio de encontro à nossa necessidade. Obrigado por mais ensinamento nesta manhã. Nós entendemos, Pai, sobre essa luta, as tribulações que nós passamos, Pai, porque somos escolhidos, fomos separados para te servir. E também apresentamos a ti este copo com água, que a tua virtude venha sobre esta água. Esta pessoa, ao tomar desta água, que o milagre aconteça. Haja uma cura divina no seu corpo físico, haja uma libertação da sua mente, Pai. Talvez uma opressão, uma depressão que está envolvendo esta pessoa, meu Deus, um problema insolúvel, e o Senhor vai trazer a resposta nesta manhã, neste dia. Assim eu peço que o Senhor consagre esta água. Beba desta água com fé, sabendo que ela vai curar todo o mal que porventura esteja no seu interior. E no seu psicológico ela também vai agir, vai entrar no cérebro cerebreiro, vai entrar no entendimento da sua mente, e o Senhor vai te dar a resposta daquilo que tu tanto procura. Amém? Glória a Deus. Obrigado por todo. Deus abençoe. Hoje teremos a quinta do poder de Deus ali no Labareda, e conforme suas denominações, mas temos aí um dia para viver e que seja um dia de bênção, um dia de vitória a cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, que o amor do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com todos, hoje e para sempre. Amém. Fique na paz, tenha um dia de vitórias, em nome do Senhor Jesus.